Nasci para liderar uma das famílias mais temidas da máfia italiana. Cresci cercado por poder, sangue e lealdade, mas bastou uma única mulher para colocar tudo a perder. Antes de começar essa história cheia de paixão, traição e vingança, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta de onde você está assistindo, porque hoje você vai entrar no coração da máfia. E talvez não saia o mesmo. Meu nome é Giovanni Marino. Sempre soube exatamente quem eu era. Não tive o luxo da dúvida, da inocência ou da escolha. Filho do temido Dom Carlo Marino, cresci entre festas luxuosas, onde o champanhe custava mais que a vida de um homem comum, e execuções silenciosas nos porões onde os gritos morriam antes de nascer. Me chamavam de príncipe, o príncipe da máfia italiana. Bonito, inteligente e perigoso. Menos as 3 qualidades que meu pai sempre disse que fariam de mim um líder inesquecível. Enquanto outros garotos da minha idade sonhavam com amor, com viagens, com liberdade, eu sonhava com poder, com respeito, com um trono que um dia seria meu. Aprendi cedo que sentimentos são fraquezas, que amor é uma distração, que mulheres vêm e vão, mas o império permanece. Meu pai repetia isso toda noite, enquanto limpava o sangue das mãos e me olhava com aqueles olhos frios de quem já viu o inferno e decidiu governá-lo. Tudo estava sob controle. Minha vida era uma linha reta traçada com sangue e ouro. Eu sabia exatamente onde pisava, exatamente quem confiava, exatamente quem matar. Até que, em uma reunião entre famílias, em uma noite de setembro que cheirava a vinho e traição, eu a vi. Arina Miranda, filha de um influente ex-membro da máfia russa, agora exilado e jurado de morte por ter desafiado os códigos da Brativa. Ela não deveria estar ali. Não deveria existir no meu mundo. Mas estava. E quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes, menos medo. Não o medo dela, mas medo do que ela poderia despertar em mim. Ela era fogo. Eu era ferro. E quando o fogo toca o ferro, ou ele derrete, ou se transforma em arma. A festa em Nápoles era daquelas que selam destinos. Luzes douradas, música italiana, ecoando pelas paredes de mármore. Homens de smoking, discutindo territórios entre goles de uísque. Eu estava lá para fechar um acordo com os sicilianos. Nada mais. Mais uma noite de negócios. Mais um aperto de mão manchado de segundas intenções. Mas então, a vi, dançando. Arina se movia com uma liberdade que não pertencia àquele lugar. Seu vestido vermelho era um insulto proposital a todas as mulheres de preto ao redor. Seu sorriso desafiava cada olhar de reprovação dos mafiosos que a observavam como lobos famintos. Ela sabia onde estava, sabia o perigo, e estava dançando mesmo assim. Me aproximei, sem pensar. Meus pés me levaram até ela antes que minha mente pudesse impedir. Quando estendi a mão, ela parou de dançar e me encarou com aqueles olhos verdes que pareciam atravessar minha alma. Você dança bem para quem está em território inimigo, disse. Ela sorriu. Um sorriso perigoso. E você observa bem para quem deveria estar fechando negócios. Toquei sua cintura e começamos a dançar. Cada passo era uma guerra disfarçada de sedução. Cada olhar, uma provocação. Cada respiração, um desafio. Me disseram que você é o príncipe da máfia italiana. Ela sussurrou perto do meu ouvido. Deve ser solitário viver em uma gaiola dourada. Sorri de volta, puxando-a mais perto. E você? Uma princesa que pensa que pode fugir do destino. Me diga, Arina, o que uma filha de traidor faz em uma festa de inimigos? Ela não desviou o olhar. Não tremeu. Não demonstrou medo. Eu não fujo do meu destino, Giovanni. Eu o enfrento, diferente de você, que só sabe obedecer ordens de um pai, que te trata como peão. Aquelas palavras deveriam ter me irritado, deveriam ter me feito afastá-la, talvez até ameaçá-la. Mas fizeram o oposto. Me despertaram, me fizeram sentir vivo pela primeira vez em anos. Quando a música terminou, ela se afastou lentamente, seus dedos escorregando dos meus como seda. Deu alguns passos para trás, ainda me olhando, e então virou as costas e desapareceu entre a multidão. Fiquei ali, parado no meio daquela sala cheia de gente, sentindo seu perfume ainda no ar. Um perfume de rosas e perigo. E soube, naquele exato momento, que minha vida nunca mais seria a mesma. Semanas se passaram, e eu não conseguia tirá-la da cabeça. Tentei. Deus sabe que tentei. Me joguei no trabalho, nas execuções, nos acordos. Tentei apagar aquela noite com vinho, com outras mulheres, com sangue. Mas todas as noites, quando fechava os olhos,
Vi aquele vestido vermelho dançando no escuro. Foi então que descobri que o pai dela, Dmitry Maranda, estava sendo caçado. Não por nós, mas por traidores dentro da própria organização russa. Homens que queriam sua cabeça por ele ter quebrado o silêncio anos atrás. E esses homens estavam em Nápoles. Perigosos demais. Eu deveria ignorar. Deveria deixar que a máfia russa resolvesse seus próprios problemas, mas a lembrança dela me perseguia como um fantasma. Ao mesmo tempo, meu pai anunciou seus planos para mim em um jantar frio e silencioso. Eu me casaria com Isabella Conti, filha de um aliado italiano poderoso. A união consolidaria territórios, fortaleceria alianças, expandiria nosso império. Meu pai nem sequer perguntou o que eu pensava, apenas anunciou, como quem anuncia o clima do dia seguinte. Você se casa em 3 meses, ele disse, cortando o bife com a mesma frieza que cortava gargantas. Isabela é uma boa garota. Obediente. Sabe qual é seu lugar. Vai te dar herdeiros fortes. Não respondi. Apenas assenti, porque era isso que príncipes da máfia faziam. Obedeciam, consolidavam poder, esqueciam de sentir. Mas 2 semanas antes do casamento arranjado, recebi uma mensagem. Um número desconhecido, um endereço e uma única frase. Preciso da sua ajuda. A.M. Fui até lá sabendo que era uma armadilha, que poderia ser minha morte. Mas fui mesmo assim, porque quando você passa a vida inteira sem sentir nada, quando finalmente algo te faz sentir, você persegue isso até o inferno. O endereço era um galpão abandonado perto do porto. Chovia. Sempre chove nas histórias de máfia, você já percebeu? Como se o céu soubesse que tragédia estava por vir. Arina estava lá, encostada em uma parede de tijolos, encharcada, tremendo, mas não de frio. Vieram atrás do meu pai, ela disse. Sem rodeios. Vão matá-lo amanhã à noite. E eu não tenho ninguém, nem aliado. Nenhuma, nada além de você. Por que eu? Perguntei, me aproximando devagar. Porque você me olhou naquela festa como se eu fosse a única pessoa real no mundo. E porque eu sei que você também está preso em uma gaiola. E gaiolas reconhecem gaiolas, Giovanni. Ajudei, mobilizei homens, interferi em uma guerra que não era minha. Traí a neutralidade que meu pai sempre exigiu. E salvei Dmitry Miranda naquela noite, matando 3 russos no processo. Quando terminamos, Arina e eu ficamos sozinhos naquele galpão. O cheiro de pólvora ainda no ar. O som de sirenes ao longe. E ela me olhou com lágrimas nos olhos e gratidão nos lábios. Foi quando nos beijamos pela primeira vez. Um beijo de sangue e promessas impossíveis. Um beijo que selou nosso destino. Um beijo que condenou tudo que viria depois. Meu pai descobriu. Claro que descobriu. Dom Carlo Marino não chegou ao topo sendo cego ou idiota. Ele tinha espiões em cada sombra, informantes em cada esquina. E quando você trai a máfia, mesmo por amor, o sangue cobra o preço. Ele me chamou ao escritório, aquele escritório onde tantos homens entraram e nunca saíram. As paredes ainda tinham manchas que nenhum produto de limpeza conseguia remover completamente. Sentou-se atrás da mesa de mogno, acendeu um charuto cubano e me olhou por longos minutos em silêncio. Aquele silêncio que dói mais que qualquer grito. Você ajudou Dmitry Miranda, ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Eu ajudei, respondi. Não ia mentir. Não para ele, por causa da filha. Por causa dela. Ele deu uma tragada longa, soltando a fumaça devagar, e então se levantou. Caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo, como um deus observando suas criações imperfeitas. Giovanni, você pode amar uma mulher, mas nunca amar uma inimiga. Amor é luxo, inimigos são realidade. E quando você mistura os dois, cria um veneno que mata tudo ao redor. Ela não é minha inimiga, pai. Ele riu. Um riso sem humor. Um riso de quem já viu essa história terminar 1000 vezes. Ainda não é, mas será. Porque o pai dela tem sangue que precisa ser derramado. Dívidas que precisam ser pagas. E quando eu cobrar essas dívidas, Giovanni, você vai ter que escolher o amor ou o trono, o coração ou o império. E eu garanto, filho, que o império dura mais. As semanas seguintes foram um inferno. Fui forçado a continuar os preparativos do casamento com Isabella. Fui forçado a sorrir em jantares, a apertar mãos, a fingir que estava tudo bem. Mas toda noite escapava para encontrar a Arina em segredo, em hotéis baratos, em carros estacionados, longe de olhares, em lugares onde príncipes da máfia não deveriam estar. E foi em um desses encontros que ela me contou o segredo que destruiria tudo. Sentados no banco traseiro de um carro roubado, enquanto a chuva batia no vidro,
Ela segurou minha mão e disse: Foi seu pai. Foi Dom Carlo quem ordenou a execução do meu tio há 5 anos. Foi ele quem colocou o preço na cabeça da minha família. Foi ele quem transformou meu pai em exilado. Senti o mundo desabar. Senti o chão se abrir. Senti tudo que eu era se despedaçar. Volca sabia? Ela perguntou, lágrimas escorrendo. Não, respondi. E era verdade, mas ao mesmo tempo, sabia que deveria ter imaginado. Porque essa era a natureza do meu pai. Essa era a natureza do mundo em que cresci. Arina me olhou com aqueles olhos verdes agora vermelhos de choro e sussurrou: Eu te amo, Giovanni, mas eu também odeio tudo que você representa. E não sei se consigo separar as duas coisas. Eu também te amo, respondi. E essa vai ser nossa perdição. A guerra explodiu 2 semanas depois. Russos contra italianos. Velhas feridas reabertas. Novos corpos nas ruas de Nápoles. O sangue corria mais rápido que o vinho nas tavernas. Eu tentei proteger a Arina Scondia em um apartamento seguro. Coloquei guardas. Fiz tudo o que podia sem despertar ainda mais suspeitas. Mas a máfia tem olhos em todo lugar. E quando você tenta proteger um segredo, você apenas o torna mais visível. Fui emboscado pelos próprios aliados. Homens que trabalhavam para minha família. Comprados por facções rivais que queriam ver Dom Carlo cair. Levei 3 tiros. Sobrevivi por sorte e por raiva. Quando acordei no hospital clandestino, meu pai estava ao lado da cama. Pegaram ela? Ele disse friamente. Pegaram a russa. Meu coração parou. Senti mais dor naquele momento do que com os 3 tiros. Onde? Um galpão. No distrito industrial. Estão usando ela como isca. Querem você e querem mim. Entrova. Não. Giovanni, você vai escolher. Agora. O trono da família ou a vida dessa mulher. Não posso arriscar nossa linhagem por causa de uma paixão estúpida. Me levantei da cama mesmo com os ferimentos. Arranquei os tubos. Ignorei a dor. Então me tire do trono, pai, porque eu vou buscá-la. Pela primeira vez na vida desobediente Dom Carlo Marino. Fui até aquele galpão com apenas 2 homens leais. 3 contra 15. Invadimos pela entrada da frente porque surpresa é para covardes. Matei 7 homens sozinho. Levei mais 2 tiros, mas cheguei até ela. Arina estava amarrada, machucada, mas viva. Quando me vaio, coberto de sangue, cambaleando, ela chorou. Chorou como nunca tinha visto ela chorar. Cortei as cordas. Segurei seu rosto, e enquanto sangrava nos braços dela, sussurrei: Se o inferno for o preço por te amar, eu pago, sorrindo. Desmaiamos juntos naquele galpão, 2 corpos abraçados cercados por cadáveres. Um príncipe da máfia e uma mulher proibida. Um amor que o mundo inteiro jurou destruir. Acordei 3 dias depois. Arina estava ao meu lado, segurando minha mão. Mas quando abri os olhos e vi seu rosto, soube que algo havia mudado. Havia uma escuridão ali que não existia antes. Seu pai está morto, ela disse. Levei alguns segundos para processar Dom Carlo Marino, o homem que me ensinou a amarrar sapatos e a cortar gargantas. O homem que governou Nápoles com mão de ferro por 30 anos. Morto. Como? Um dos traidores que restaram entrou na mansão. 3 tiros no peito. Deveria ter sentido tristeza, deveria ter chorado. Mas tudo que senti foi vazio. Como se uma corrente que me prendia a vida inteira tivesse finalmente se rompido. Os consiglieri vieram até mim no hospital. Ajoelharam-se, beijaram meu anel, ainda manchado de sangue. Dom Giovanni, disseram. O trono é seu. E assim, ainda ferido, ainda quebrado, assumi o comando da família Marino. Tornei-me aquilo que sempre fui destinado a ser, mas não da maneira que meu pai planejou. Governei com frieza, com inteligência, com crueldade quando necessário. Executei os traidores, consolidei alianças, expandi territórios, mas cada decisão, cada morte, cada gota de sangue derramada era marcada pela ausência dela, porque Arina desapareceu. No dia do funeral do meu pai, ela simplesmente sumiu, sem avisos, sem despedidas. Deixou apenas uma carta curta que dizia: Preciso descobrir quem sou longe de tudo isso. Longe de você. Me perdoe. Passei 6 meses procurando. Mobilizei recursos, contatos, espiões. Mas ela era boa em desaparecer. Filha de um fugitivo, afinal. Até que uma noite, 7 meses depois, recebi uma mensagem. O mesmo número de antes. O mesmo que me chamou naquela primeira vez. Praia de Sorrento. Amanhã ao pôr do sol. Fui sozinho, sem guardas, sem armas. Apenas eu e o peso de 7 meses de saudade.
Ela estava lá, de costas para mim, olhando o mar. O vento mexia seus cabelos. E quando se virou, vi. Estava grávida. Muito grávida. Caminhei até ela devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer de novo. Quando cheguei perto, vi lágrimas nos olhos dela. É seu, ela disse simplesmente. Coloquei a mão na barriga dela. Senti o bebê se mexer. E pela primeira vez em meses, senti algo além de vazio. Por que voltou? Perguntei. Porque percebi que fugir não muda quem somos. E porque essa criança merece conhecer o pai. Mesmo que o pai seja o chefe da máfia. O amor que temos ainda é uma ameaça, eu disse. Para minha família. Para sua. Para todos. Ela tocou meu rosto. Seus dedos traçando as cicatrizes que os últimos meses deixaram. Você nasceu para governar o mundo, Giovanni. Eu só quero que o mundo não nos destrua. Sorri um sorriso triste de quem sabe que finais felizes não existem no nosso mundo. Mas mesmo assim, puxei-a para perto. Segurei seu corpo como se fosse a única coisa real que restava na minha vida. E sussurrei. Então o mundo vai ter que se ajoelhar. Hoje estou no cemitério. Chuva fina cai sobre os túmulos de mármore. Coloquei uma rosa vermelha e uma garrafa de vinho tinto sobre a lápide do meu pai Dom Carlo Marino. Um titã. Um monstro. Pai. À distância. Sentada em um banco sob uma árvore, Arina observa segurando nosso filho. Um menino de olhos verdes como os dela e cabelos escuros como os meus. Herdeiro de duas famílias inimigas. Príncipe de um mundo manchado de sangue. Alguns nascem para mandar. Eu nasci para isso. Cresci cercado por poder, lealdade e traição. Aprendi que sentimentos são fraquezas, que amor é distração, que o império é tudo. Mas então conheci uma mulher de vestido vermelho que dançava em território inimigo. Uma mulher que me fez sentir pela primeira vez. Uma mulher que me mostrou que existem coisas mais importantes que tronos. Outros nascem para amar. Arina nasceu para isso, para desafiar destinos, para quebrar correntes, para me mostrar que mesmo no coração mais frio, ainda pode crescer algo vivo. Mas quando um coração da máfia encontra redenção, quando o fogo toca o ferro, quando príncipes se apaixonam por mulheres proibidas, o preço é sempre o sangue. Eu paguei esse preço. Com tiros, com traições, com a morte do meu pai e o peso de um trono manchado. E pagaria tudo de novo. Porque no final, descobri que poder sem amor é apenas uma gaiola dourada. E eu prefiro o inferno ao lado dela do que o paraíso sozinho. Me levanto, limpo a lama das mãos e caminho em direção a Arina e nosso filho. O império pode esperar. A máfia pode esperar. O mundo pode esperar. Porque hoje eu escolho amar. E que Deus tenha piedade de quem tentar nos separar.